Bom dia, companheiros e companheiras. Vamos iniciar uma live dos químicos. Eu queria que vocês dessem uma olhada no espaço que nós estamos hoje. Isso aqui é a antiga sede dos químicos e plásticos de São Paulo, sede histórica, e tem um painel que eu vou mostrar para vocês, um painel também histórico, que aqui está o nosso presidente Lula, numa assembleia que foi feita aqui na subsede de São Miguel. Não nessa aqui, porque essa aqui foi a primeira sede. Nossa, esse aqui é o Espaço 1957. Esse nome é dedicado à greve dos companheiros da Nitroquímica em 1957. Hoje nós temos um convidado especialíssimo e por isso a hora da live está tão diferente hoje, porque ele está um pouco distante da gente. Ele está lá em Genebra com o Pedro Walter Sanches, que é secretário-geral da Industrial. Vai vir fazer uma live importantíssima com a gente hoje, dar um quadro da situação dos trabalhadores pelo mundo, né? A Industrial, que representa mais de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em mais de 140 países. O Walter Sanches vai dar esses dados certinho para a gente aqui. Deixa eu puxar aqui. Bom, convidando vocês a nos seguirem nas redes sociais, aqui no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues. Bom, no Instagram é @QuímicoSP e @Hélio.Rodrigues13. Curtam e compartilhem essa live no Facebook. Deixa eu apresentar aqui como a gente se apresenta de uma certa forma formal, né? Os nossos participantes das nossas lives. Vamos falar com o companheiro Walter Sanches, que é graduado em Geografia pela USP, Universidade do Estado de São Paulo. Ele é metalúrgico, ocupou cargos importantes em grandes montadoras do setor automobilístico, a Rolls-Royce, Mercedes-Benz, a Chrysler. Mas para nós da classe trabalhadora, o grande diferencial de Walter foi sua atuação como líder sindical. Ele representou os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos em importantes negociações que aconteceram desde os anos 80. Em 2007, foi conduzido à Secretaria-Geral da Confederação Nacional Metalúrgica da CUT. Depois, por 3 gestões, esteve à frente da Secretaria de Relações Internacionais, também da CMN. Sanches também foi diretor do Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e assumiu em 2012 a presidência da Fundação Sociedade de Comunicação, Cultura e Trabalho, que aglutina importantes veículos de comunicação dos trabalhadores, como a TVT e a Rádio Brasil Atual. Mas o horizonte se alargou em 2016, quando foi eleito secretário-geral da Industrial Global Union, Federação Sindical Global, que representa cerca de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em mais de 140 países. Hoje ele vive, aqui está Copenhague, mas ele vive em Genebra, e depois ele localiza melhor, é onde fica o escritório que ele atua. E é diretamente de lá, que já deve ser 15 horas, nós vamos falar com o nosso companheiro Walter Sanches. Deixa eu trazer aqui para a nossa live. Bom dia para nós e boa tarde para você, Walter Sanches, tudo bem? Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí. Tudo bem comigo? Tudo bem. Fico feliz em vê-los, que está todo mundo bem. Ver você também depois do acidente, né, Hélio? Bom ver que você está saudável de novo, se recuperando. Apesar das traquinagens, minha mãe sempre fala que eu não tenho mais 10 anos, É, mas eu consegui ser aquela pessoa simétrica, tanto a minha parte direita como a minha parte esquerda, a minha parte inferior e superior, tem uma marca minha de fratura. Então eu tô agora, acho que agora eu paro. Walter, me fala um pouco sobre essa. Aqui nós lemos o seu currículo, fala um pouco mais sobre esse seu trabalho como secretário-geral, que já está há 4 anos aí na grande Industrial, que aqui nós da CUT uhum. Brasil fazemos parte. Então, Hélio, o Industrial ele foi criado em 2012. Ele é fruto da fusão de 3 organizações globais anteriores, né? Antigamente existiam 3 sindicatos globais. Chamado a Fitvik, que era dos têxteis e vestuário e calçado. Tínhamos a ICEM, que era dos químicos, energia né, e mineração. E tinha a FITIM,
que era dos metalúrgicos, né, trabalhadores de eletroeletrônica e outros setores. Se fundiu em 2012 e hoje é um sindicato global que congrega 14 setores industriais, vai de mineração, energia e todos os setores de manufatura, são 14 setores industriais, são cerca de 150 milhões de trabalhadores representados em mais de 140 países e nós temos 6 escritórios regionais e a nossa sede central aqui em Genebra. Normalmente eu não parava muito por aqui porque viajava muito pelos países, né? Mas desde fevereiro aqui eu estou confinado aqui em Genebra, claro, que já passou a fase mais aguda da pandemia, né? Diferente do Brasil, mas tô aqui, né? A gente teve que fazer uma adaptação muito rápida na nossa forma de trabalhar, mas estamos fazendo todo o nosso esforço aí para apoiar os nossos 630 sindicatos filiados que a gente tem pelo mundo. Ô Sanches, como é que está a situação assim global dos trabalhadores com relação à pandemia? A gente tem a notícia aqui, nós fizemos uma live com um companheiro aqui do Chile, né, o Vitor do Chile, fizemos algum contato, que o Chile tem algumas particularidades nesse processo devido, enfim, aos enfrentamentos que os trabalhadores estão fazendo lá. Eu lembro quando nós conversamos no ano passado, no encontro lá na Turquia, em Istambul, falava-se um pouco do Brexit, falava um pouco de ações. Agora, como é que está a situação dos trabalhadores globalmente com relação à pandemia? Então, olha, é uma situação muito complicada, porque, bom, primeiro, assim, a pandemia ela se espalhou, vamos dizer, como se fosse um grande tsunami global, né? Ela começou lá na Ásia, foi se expandindo, chegou na Europa, ficou muito aguda na Europa, e depois ela foi se espraiando para a África e para as Américas, né? Hoje as Américas são o centro da pandemia global, né? O centro mais agudo, mas também o sul da Ásia agora, a Índia sobretudo, tá, e o Paquistão com situações muito graves, né? Bom, as perspectivas, assim, o FMI faz previsões. O FMI, assim, uma previsão que muita gente ainda fala que é otimista, né? Diz que esse ano a economia, o PIB global deve cair 4,9%, mas ele prevê que o ano que vem vai recuperar 5,4%, né? A OCDE tem uma previsão um pouco mais, e aí, bom, a OCDE são menos países, não é toda a economia global, né? O OCDE tem uma previsão de que esse ano a economia, o PIB global cai 7%. Então, é uma previsão bastante preocupante, né? A OIT mesmo, né, a Organização Internacional do Trabalho, fazia uma previsão no começo da pandemia que seriam extintos cerca de 305 milhões de empregos até o meio do ano. Quando chegou no 30 de junho, exatamente na metade do ano, ela reviu essa previsão e estima que perdeu cerca de 400 milhões de empregos formais, né? Então é aquela coisa, o formal vai para o informal vai para o desespero, né? Então, mais ou menos... é, é, E claro, nós temos hoje uma situação, como eu disse, que o mundo está em diferentes fases da pandemia. é, a gente tem desde de regiões no mundo em que a prioridade é garantir o isolamento, né, o lockdown das pessoas para garantir, para proteger a saúde, a vida das pessoas, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, que é uma briga, né, entre governos, entre atores políticos, entre empresas, trabalhadores, para tentar proteger a vida dos trabalhadores, que é tarefa prioritária. Como nós temos áreas, por exemplo, no Sudeste Asiático e na Europa, em que a prioridade vamos dizer, uma negociação sobre o retorno ao trabalho, né? E planos de estímulo, porque o desemprego já cresce em escala alarmante, né? Então, hoje a situação depende muito da região que nós estamos falando, é uma situação muito desigual em relação às prioridades de ação. Mas nós estamos, desde o início da pandemia, preocupados com essas várias facetas do impacto, né?
proteger a saúde, a segurança, mas também os empregos e a renda dos trabalhadores a nível global. E hoje estamos numa situação diferente. O grande problema que, que, que assim, é o impacto da pandemia é que tem várias coisas que nós estamos observando hoje e que a pandemia só agravou. Ela não inventou, por exemplo, a grande desigualdade que existe no mundo. Uhum. A desigualdade só foi ampliada e hoje você vê, por exemplo, lugares onde cresce as taxas de crescimento do contágio e das mortes. Se você vê como o Brasil, como os Estados Unidos, a Índia e mesmo a África do Sul, são países que têm uma desigualdade muito grande. Então, apesar de países, por exemplo, que o Brasil, que fez tudo errado em termos do gerenciamento da crise, né? E os Estados Unidos, que também fez muitas coisas erradas, e contrastando, por exemplo, a África do Sul, que teve uma política institucional correta, né? Seguindo todas as orientações, tomando todos os cuidados, porém a desigualdade tem as grandes cidades da África do Sul, por exemplo, também tem muitas favelas, né? Os transportes coletivos muito lotados e tal. Então, quer dizer, por mais que os protocolos de saúde recomendados pela OMS fossem respeitados a nível institucional, não tinha como as pessoas fugirem disso nos lugares onde mora ou no transporte coletivo abarrotado. Então, é um problema. Eu acho que a questão da desigualdade é o pior agravante da crise global, né? Com certeza. Aqui a gente está vivendo isso. Você conhece tão bem aqui. Aqui nós chegamos numa conclusão de que o isolamento social é uma medida da classe média que dá para se isolar porque a grande massa trabalhadora da periferia não consegue fazer isso, porque não tem, a casa não comporta. Aí nós estamos com o problema, Sanches, do ensino à distância, que as pessoas, 70% não têm acesso à internet, não tem computador, não, enfim, tem um celular na casa que, imagina só como é que se faz ensino à distância com o celular. Isso agravou muito. Mas essa coisa pelo mundo, Sanches, a gente está acompanhando aqui alguns acordos globais que vocês estão fazendo com grandes empresas que são transnacionais, como a Bayer, BASF, que tem origem aí na Europa, na Alemanha, enfim, na Suíça. As empresas de farmacêuticos, principalmente que nós temos aqui, são, né, origem suíça, sueca, que tem uma base grande aqui, estão tendo um comportamento diferente, assim, e aí eu queria saber o que vocês estão discutindo aí. Por exemplo, conheço pessoas que trabalham na indústria farmacêutica que não foram afetados, estão em home office, são afetados por causa do home office, que é uma coisa que não foi programada, como você bem falou, mas tem tido um outro tratamento, diferente das empresas nacionais aqui, que foram para a selvageria pura, né? Bota em casa, demite, não sabe como é que vai fazer, até porque o capital de giro é muito curto, ou temos que até não tem, e o governo que está aí não tem nenhuma vontade de salvar nada. Ele já falou que quer salvar as grandes, as pequenas que empregam muito a gente, não é problema dele. Na sua visão aí na Europa, está se construindo esses acordos, até para a gente pensando no pós-pandemia também? Então, Hélio, veja só, os setores que a gente representa, que eu falei que são 14 setores, né? Nós temos várias situações também, é muito desigual, a crise se abateu de forma muito desigual, né? Nós temos setores ou subsetores que eles têm vamos dizer, que de uma forma ou de outra, eles forneciam para o que a gente chama da linha de frente de combate à pandemia e do cuidado com a saúde. Então, setores como você citou, né? Setor químico, setor farmacêutico, setor de papel e celulose, o setor de energia, eles foram muito pouco afetados vamos dizer, foram muito pouco interrompidos na sua atividade. Ao contrário, alguns setores existem que estão com demanda acelerada, maior até do que antes da pandemia, como, por exemplo, o setor de farmacêutico, setor químico, produção de todos os produtos de higienização, etc.
setor de papel e celulose também muito acelerado. Esse setor de energia que não teve muita alteração, né? Nós temos outros setores, que são o que a gente chama de business to business, né? Setores que fornecem não para consumidor final, mas fornecem de empresa para empresa. Então, nós temos aí setores como, por exemplo, metais básicos, siderurgia, né? Mineração, engenharia mecânica, bens de capital, naval, etc., que são setores que dependem de uma retomada global da economia, né? Para que as empresas voltem a produzir e produzindo elas voltem a consumir esses produtos desses setores. Aí nós temos um grupo de setores que são dependentes totalmente do consumo, e aí nós podemos colocar aí o setor têxtil e vestuário, o setor de eletroeletrônico e o setor automotivo, por exemplo, que dependem totalmente do consumo. Então, como as pessoas teve uma boa parte desse é uma interrupção temporária, porque como as pessoas ficaram em confinamento e não podiam comprar, e nem tudo isso era possível ser comprado por comércio eletrônico, esses setores foram afetados de uma série de outros, mas basicamente tem uma possibilidade de retomar num nível menor, mas uma retomada. E tem um setor que é bem complicado, que é o setor aeroespacial, né? E esse é um setor complicadíssimo, porque eu acho que ninguém, pelo menos na nossa geração, né, Hélio, que já somos sênior, né? Nós não vamos ver de novo esse setor ter os níveis de consumo que existia de aviação civil e, consequentemente, setor aeroespacial, aeronáutico. Não vai ver uma retomada de usuários dos níveis que a gente tinha pré-pandemia, né? Não vai retomar tão cedo. Então, esse é um setor muito sério que nós estamos trabalhando junto com a ITF, que é a Internacional dos Trabalhadores em Transportes, e que nós estamos buscando uma saída conjunta, pensando alternativas para o setor de aviação civil e aeronáutico, que tem a ver com uma renovação de frota, para que a gente tenha uma frota mais verde, mais de energia limpa, né? Mas, enfim, é uma coisa muito difícil. Agora, o que você mencionou sobre acordos globais, né? Nós temos acordos globais com 48 empresas multinacionais, de vários setores, né? Essas empresas, antes da pandemia, empregavam cerca de 9 milhões de trabalhadores e tinham mais cerca de 25 milhões nas suas cadeias de fornecimento, né? Então, são empresas com uma presença global significativa. Nós fizemos contato com todas elas no início da pandemia, exigindo que as empresas tivessem um comportamento socialmente responsável, né? Negociassem com sindicatos medidas de proteção, acesso à saúde, garantia de emprego, apoio aos fornecedores, né? Garantia de renda, enfim, negociar alternativas para manutenção de emprego. Então, fizemos, inclusive, recomendando para as empresas acordos de reconversão industrial que foram feitos em vários lugares, né? Então, empresas de máquinas ou de automobilísticas que se converteram para fazer respiradores mecânicos, por exemplo, empresas têxteis que passaram a produzir EPI, né? Equipamento de proteção individual, empresas químicas que faziam outras coisas, mas passaram a fazer os higienizadores aí, né? Os líquidos, né? Os álcool gel e etc. Então, agora, o comportamento das indústrias, Hélio, vamos ser sinceros, né? 48 empresas é uma gota no oceano, né? 40, ainda que sejam empresas que empreguem, vamos dizer, juntando elas mais a cadeia produtiva, cerca de 35 milhões de trabalhadores, é uma gota no oceano, né? Em geral, é capitalismo duro e puro, né? Aquele que, nesse momento da crise, protegeu seus acionistas e jogou os trabalhadores na rua. Essa é a regra, né? É o que a gente mais vê por aí. Empresas que, apesar de tudo, empresas que demitiram dezenas de milhares de trabalhadores vão e ainda pagam dividendos para os seus acionistas num ano de crise. Os Estados Unidos, por exemplo, enquanto aumentou em 40 milhões de desempregados em apenas 3 meses, os bilionários americanos aumentaram suas fortunas em 500 bilhões de dólares.
A nível global, os bilionários aumentaram sua fortuna em 2 trilhões. Ou seja, recursos da sociedade, enquanto a sociedade está sendo jogada ao desespero, né? E os serviços de saúde colapsando pelo mundo afora, bilionários estão aumentando suas fortunas pessoais e, sobretudo, na indústria digital, né? Que são empresas que estão crescendo com a crise. O aumento do comércio eletrônico, as pessoas só têm esse meio, né, Hélio, para se relacionar, né, através de videoconferências, né, através da internet, das redes sociais. Então, essas empresas é que estão lucrando com a crise. Por isso que nós, junto com os sindicatos globais, nós estamos encampando uma campanha, não só da constituição de um fundo global para garantir uma renda básica universal, mas também uma campanha para cancelamento das dívidas externas dos países em desenvolvimento e também de uma taxa, né, para que haja uma taxa sobre as grandes fortunas e um imposto sobre grandes fortunas e um imposto sobre a economia digital. Então, que na verdade são os mesmos, né? Se olhar os 10 maiores bilionários do planeta, 6 a 7 deles vêm da economia digital, né? O dono da Amazon, da Microsoft, da Facebook, da Oracle, da Alphabet, Google, né? Então, estamos falando das grandes fortunas e da economia digital, uma taxa para que possa financiar a recuperação global. Ô Sanches, antes de partir para a gente saber que tipo de... Eu quis fazer essa live nossa aqui e você vê ao fundo essa importante registro. Não foi nessa subsede, nós temos duas aqui em São Miguel, mas essa aqui foi chegou a ser a sede do Sindicato dos Químicos nos anos 50, né? Chama-se Espaço 1957, em homenagem à greve dos companheiros de 57. E foi nesse espaço aqui que eles se organizavam. E até eu quis fazer aqui para mostrar o nosso painel, até para repensar que tipo de sindicalismo a gente vai ver pela frente, porque nós somos, então, nós estamos para quem está fechando um ciclo de modelo sindical, de negociação, de avanços em questões sindicais para os trabalhadores, e nós estamos partindo para uma era agora bastante com muita dúvida, né? Como você falou, né? A Lu Varjão está aqui, o Carlos Gran, nossa senhora, Carlos Grana, que mal tá aparecendo aqui, essa live está começando a ficar muito importante, né? Walter Sanford, eu não sou... Carlos Grana foi meu presidente aí durante muito tempo na CNM. Prefeito de Santo André, Nosso pô, prefeito que de isso, Santo Carlos André. Grana. Então, É uma saudação. eu vou te Um abraço. passar aqui quem está com a gente na live para a gente continuar ainda nesse debate sobre o que sai de tudo isso. Só fazer uma referência à companheira Lucineide. A Lucineide, lá na Confederação do Ramo Químico, a nossa presidenta, ela propôs no ano passado a gente começar a fazer reuniões antes da pandemia, antes de tudo isso, de uma forma virtual, até pela questão dos custos e o ataque que o movimento sindical vem sofrendo no Brasil. Aí a primeira reunião foi aquela histeria, todo mundo, não, que isso não dá certo. E dirigente, você sabe como é que é, você conhece bem. Isso é um absurdo, tem que fazer olho no olho, mas uma questão financeira colocada não deu como fazer. Aí fizemos a primeira, deu probleminha, a segunda. Eu só quero dizer o seguinte, nós que estamos em confinamento desde março... Só tem esse jeito, né? É o único jeito que tem. Nós fizemos, Sanches, campanha salarial, que é uma campanha diferente, mas foi feita negociação coletiva, foi feito acordo. Votação do acordo, né? Votação certificada. Eu vi vários sindicatos brasileiros fizeram isso, né? Inclusive qualidade... um bom modelo, viu, Hélio? Um bom modelo, um exemplo para vários países no mundo, que vários sindicatos brasileiros conseguiram fazer uma forma criativa, né? De negociação e depois de apresentação das propostas e uma certificação para os trabalhadores votarem o acordo. Vamos dizer, mesmo a pandemia, uma criatividade muito importante, uma inovação e garantia da democracia dos sindicatos, né? Da democracia interna, que é a votação livre e democrática dos trabalhadores sobre seus acordos, né? Muito bom. Mais democrático, e estamos atingindo muito mais gente
Os bancários acabaram de fazer a sua eleição 100% online. Os bancários de São Paulo, que é um sindicato que você Metalúrgico do ABC também, né? metalúrgico do ABC também, quer dizer, nós estamos. E a POSP agora, um sindicato também razoavelmente grande no estado de São Paulo, dos professores, vai fazer todo o seu processo virtual. Quer dizer, aquilo que a gente ficou meio que cheio de dedo, agora atropelou, colocou e falou: é isso, Não, é o que tem para hoje, né? é Como o que você tem disse, para né? hoje. Bom, deixa eu falar quem está aqui na live para você. O nosso querido Grana, manda um grande abraço, grande prefeito Grana. O Cláudio Ramos, que é um companheiro aqui dos trabalhadores do comércio ambulante, manda um grande abraço. A Jordana diz que podemos dizer que essas fortunas que aumentaram à custa das tragédias mundiais com a pandemia são sustentáveis? É uma pergunta dela, mas depois a gente vai para as perguntas. A Lu Varjão, nós temos a Sansuí na Bahia que está discutindo a produção de lona para os hospitais de campanha. Abraço. A Lu manda um abraço para a gente aqui. O Grana manda um abraço para você. O Kemal, nosso amigo Kemal, manda um abraço para nós dois aqui. O Roberto Santos, o João Araruna, a Edneia, que é uma companheira da base, a Thaís, o Anselmo, o companheiro Ari Ovaldo, da CUT Nacional, secretário de Finanças da CUT, manda um bom dia, manda uma saudação a você, Walter. Você, Walter, representa o sindicalismo moderno, parabéns pela contribuição, está aqui a fala do nosso querido Ariovaldo, a Sheila Olala, também uma companheira aqui da região de Sapopemba, a Viviane do Itaim, a Lenilda de São Mateus, o Amauri, que é pré-candidato nosso a vereador de Embu das Artes, manda um grande abraço, é dirigente dos bancários, a gente acabou de falar dos bancários, foi eleito ultimamente agora, e uma participação muito grande dos trabalhadores, isso é muito bacana. O Paulo Ferraz, a Rosana Lucena e a Edith Paz, que está aqui na live com a gente, nessa live fora de hora, nós estamos acostumados a fazer live às 2 e a live às 19, mas seria um pouco tarde para o Sanches. Falaram para mim, é tarde para o Sanches. Eu falei, mas o Sanches não dorme cedo, né? Ô Sanches, queria que você pode saudar os companheiros da live aqui, fica à vontade, o Grana, o Sim, ó. Lucinei. Não, olha, todos os velhos amigos aí, Ari, Grana, Lu, que estamos sempre, né, participa do nosso comitê executivo, enfim, todos os companheiros aí, uma saudação a todos eles aí, um grande abraço. Espero em breve nós podermos nos ver pessoalmente, né? Por enquanto tá difícil ir para o Brasil, né? Mas vamos Você não está ver. podendo sair, Sanches? Como é que tá Não, essa veja, coisa? poder pode, né? Mas o problema é que, assim, na hora da volta, eu tenho que cumprir 10 dias de quarentena, né? Além do fato de que não há uma disponibilidade grande de voos, né? Nesse momento, né? Mas tá difícil. Enfim. O Arthur Quioro teve com a gente aqui, o ex-ministro Arthur Quioro, e é uma das conversas que a gente teve. Ele falava o seguinte: ó, a gente pode ter barreiras sanitárias aí impostas pelos países, pelo mundo, pela falta de controle. Não, pode não, já tem, Já né? tem. A União Europeia e os países da área Schengen, né, que é o acordo de vários países, além da União Europeia, mais alguns países, né, que fazem parte dessa área, onde tem livre trânsito, né, de fronteiriço, né? Uhum. Eles soltaram uma determinação no dia 1º de julho em que eles só permitem países de fora dessa área Schengen, 15 países só, apenas. Então, desses 15 países, das Américas, isso, Américas, né? Só o Canadá e o Uruguai estão dentro dessas listas de 15 países. Então, todos os outros países das Américas estão vetados de entrar na União Europeia, na área Schengen, né? Inclusive a própria Suécia, que é membro, né? Faz parte da área Schengen, está vetada as fronteiras para ela, porque infelizmente houve um erro do gerenciamento da crise e os casos lá agora estão aumentando de maneira bastante acelerada. É isso, a gente falou aqui, foi em abril, maio, mais ou menos. Como a gente está completando umas 200 lives, a gente conversou com muita gente em diversos momentos da pandemia. Você está me escutando, Sanches? Ou tá... Abaixou um pouco aqui Baixou um pouco? do que estava. Deixa eu tentar aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou, Melhorou? melhorou, melhorou.
voltou ao normal. Então a gente ao longo desse tempo, conversando com muitos companheiros especialistas, um deles foi o próprio Arthur Quioro, dessa questão da pandemia, que a gente sabia que ia atingir um pouco desses níveis. Infelizmente, que a gente achava que era junho, foi para meados de junho, julho, que a gente está aqui, alguns achando que a gente chegou no platô já de quase 1.100, 200, 300 casos por dia, né? Mortos, De né? mortes, Mortos. né? Não contaminados. Contaminado é 50 mil por dia, a subnotificação gigantesca, é um descaso grande do governo federal, é uma tragédia bem anunciada. Agora, sim, e o nosso papo era para a gente pensar isso. Aqui tem uma pressão muito grande do comércio para que volte às suas atividades, para que a economia comece a girar. Nós sabemos que tem uma parte da indústria que não consegue voltar, como você falou, a questão da indústria aeroespacial, a indústria de transporte de pessoas, que essa realmente tem um impacto que a gente não sabe como é que vai para frente. Mas o setor automobilístico é tão importante aqui para o Brasil, que tem uma cadeia produtiva que, enfim, desemboca outras cadeias produtivas, inclusive a empresa que eu trabalho, Sanches, que ela se especializou em Toyota, e a Toyota já falou que só volta parcialmente em setembro. Como é que está essa coisa dessas atividades um pouco mais, assim, que aqui você não faz uma compra de um carro ainda normalmente online, você tem que ir lá ver, tem uma questão do desejo e tal. Como é que está essa indústria, o Sanches? Então, Hélio, varia muito de região para região do planeta, né? Como eu falei, como os diversos países, né, as diversas regiões do mundo, diferentes fases mais agudas, menos agudas da pandemia, a pandemia continua, né? Enquanto não inventar a vacina, né, e o remédio, a pandemia segue, né? Então, é muito desigual. O que eu tenho ouvido, assim, é uma indústria que ela está... várias empresas estão tomando, inclusive, se aproveitando do momento de pandemia para fazer reestruturações que não necessariamente tem muito a ver com a pandemia em si. Estão se aproveitando do momento, como a Nissan, como a Renault, né, que estão se aproveitando da pandemia para fazer a limpa, né, demitir trabalhadores, etc. Porque, na verdade, é um processo em que elas estão vendo uma queda de demanda, uma queda de demanda temporária. Inclusive, as empresas que têm realmente uma pegada global, que eu diria, que elas estão produzindo e vendendo em todos os mercados mais importantes do mundo, significa China, Japão, Estados Unidos, Europa, esses maiores mercados, essas empresas realmente globais, elas estão... Inclusive, elas têm visto um movimento, por exemplo, na China, que foi o primeiro lugar onde irrompeu aí o vírus, uma volta a uma demanda, um nível de demanda igual ao anterior da pandemia, do setor automotivo. Porque, inclusive, até por conta do medo das pessoas de usar transporte coletivo, há um acréscimo de demanda por transporte individual. Então, a parte de veículos de passeio tem aumentado, enquanto um pouco de queda nos veículos comerciais. Então, é muito desigual. Agora, eu acho que países como, por exemplo, o Brasil, eu acho que tem uma situação que é óbvia, né? Como oficialmente ainda existe um certo isolamento, não há, vamos dizer, como você falou, as pessoas ainda não se habituaram a fazer compra de um automóvel, um valor alto, né? Fazer uma compra totalmente online. E também não vão fazer uma compra no momento de incerteza se vai ter emprego, se vai ter, né, renda de negócios, etc. Sobretudo, se vai poder circular de carro porque está em confinamento, né? Então, não tem uma perspectiva de retomada a curto prazo. Nos Estados Unidos, é, já está voltando, houve uma demanda, inclusive, para retornar à produção, né? Uma pressão muito forte para retomada de produção. Os sindicatos filiados lá tiveram um trabalho muito intenso em negociar medidas protetivas para os trabalhadores que foram demandados para retornar ao trabalho e estão produzindo normalmente, né? Está com a produção normal.
Ô Sim. Sanches, agora sim, olhando o impacto de tudo isso, uma coisa que a gente. Deixa eu colocar aqui que o pessoal está reclamando que está baixo para eles aqui. Olha, está baixo aqui, mas em Genebra o som tá bom, então vou me orientar por Genebra. Ô Sanches, eu sei que é a pergunta de 1 milhão, mas você é uma pessoa, para que os nossos internautas saibam aqui, o Sanches, antes da pandemia, era o cara que acordava de manhã ali no Sudeste Asiático e à noite podia estar chegando na Europa e de manhã estava na América Latina e assim o Sanches e estava construindo o congresso da nossa industrial para esse ano, infelizmente, aqui na África do Sul, na nossa África do Sul, e não vai ser possível. Então você andou muito, você conhece bem, além da sua vivência aqui no mundo sindical brasileiro, você tem uma experiência global muito importante. E aí é uma opinião, não é? Você não tem compromisso de acertar. Eu acho que ninguém vai acertar nada nesse processo. Mas, cara, o que você acha que sai de tudo isso, de relações Uhum. humanas, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista global? Sem nenhuma, lógico, não estou querendo Uhum. colocar nenhuma fantasia em nada. A gente sabe que o capitalismo ele acelera as desigualdades, nós temos um aprofundamento disso. Mas mesmo assim, nós não podemos acreditar que isso vai sair. As relações Uhum. igual, como você falou, tem uma coisa que eu gostava de ver, que era o mapa de voo global. Quando você pega o mapa de voo só dos Estados Unidos, alguns mil voos por dia. Então, assim, se você olhar para esse mapa, e hoje ele tem, como você falou, pequenos voos. Aqui, Sanches, São Paulo, Brasília, você tinha 10 voos de manhã, 20 à tarde. Hoje o cara vai para Brasília, os amigos deputados vão para Brasília, e já ficam assim, eles não podem perder um voo e pegar outro. Perder um voo eles pegam só no outro dia. Aconteceu com um camarada nosso aí que perdeu o voo e só para outro dia. Que mundo é esse todo, Sanches? E na ótica do trabalhador que você vê dessas Sim. transformações? Então, Hélio, eu acho assim, o que, como você falou, né? Ninguém, eu acho que hoje em dia a gente até vê, né, alguns analistas dizendo assim, ó, o pós-pandemia será, dois pontos. Ou seja, o cara sabe com certeza como é que vai ser, né? Então, não sei por que que não ganha dinheiro na bolsa, né? Porque o cara aposta tão. Mas na verdade a gente pode traçar cenários, né? Eu acho que podemos pensar em cenários do que pode acontecer. Primeiro que eu acho que assim, o que eu vi mais convincente até agora é de pensar numa crise que ela vai ter uma recuperação a longo prazo, né? Inclusive o apelido é o símbolo da Nike, né? Uma queda brusca e depois uma coisa bem, um gráfico, né? Se fosse um gráfico, uma queda brusca e uma subida muito longa, né? De muito longo prazo. É, como eu falei, tem alguns setores que nem sequer perderam, até aumentaram suas demandas na pandemia. Então é muito difícil prever. E, sobretudo, os setores que não são da área industrial, mas, por exemplo, a economia digital, o comércio eletrônico, né, explodiram. Né, tudo isso explodiu. Você vê o próprio Zoom, né, que ninguém nunca não sabia nem o que era Zoom, né? Era uma empresa que valia 1 bilhão antes da crise, né? Agora vale, acho que 700 bilhões, é uma coisa assim, explodiu o valor de mercado de uma empresa como essa, né? Porque todo mundo. Então, assim, é muito difícil. Existem várias teorias, né, cenários que estão se pensando. Por exemplo, eu acho que a história do comércio eletrônico é uma coisa que veio para ficar, né? Ela vai aumentar muito, né? Vai continuar aumentando e muito provavelmente pessoas não vão retornar para certo tipo de consumo, não vão retomar aquele hábito de ir até loja para comprar, né? A própria Inditex, que é a empresa que é da marca Zara, né? Dona da marca Zara, anunciou o fechamento de 1.200 fábricas pelo mundo, ou lojas pelo mundo porque ela está vislumbrando essa questão de que é uma tendência irreversível, né? É, Agora, o nível de consumo vai depender muito, porque, bom, se você tem 400 milhões de empregos formais destruídos, só numa metade do ano, depois você tem uma boa parte das pessoas jogadas na informalidade, jogadas no desespero,
Muitos países não têm um sistema de renda básica universal, né, para poder proteger um piso de proteção social, né? É, e muita gente que ainda está empregado, sobretudo, por exemplo, na Europa, né? Pessoas que estão empregadas, mas que estão sob sistemas de tipo o nosso layoff antigo brasileiro, né? Em que reduz a renda, né? Reduz o salário e a renda. Estão empregados, mas estão recebendo menos. Então, o consumo com certeza vai ser afetado, né? E aí a capacidade de recuperação também vai ser limitada, né? Existem também outras pessoas que falam numa coisa do seguinte, por exemplo, no começo da crise, eu sei de empresas, por exemplo, automotivas, que eram muito dependentes de fornecedores na China e na Coreia, né? Que foram os primeiros países afetados pela pandemia. Elas tiveram uma interrupção nesse fornecimento, porque esses países estavam em confinamento, enquanto ainda estava pleno vapor na Europa e nos Estados Unidos, né? Por exemplo. Então, existe uma coisa que eles falam assim, um processo talvez de uma desglobalização seletiva. O que seria isso, esse palavrão, né? As empresas trazerem fornecedores para mais próximo dos maiores mercados produtores. Então, Europa, Estados Unidos, China, né? De ter fornecedores mais próximos e, portanto, isso é uma ameaça, por exemplo, a uma série de países em que tiveram uma industrialização mais ou menos recente, sobretudo na Ásia, né? Em função de vender mão de obra barata, né? Então, talvez o fato da mão de obra barata ou vantagens fiscais, né, oferecidas por esses países não seja suficiente para atrair o investimento e o investimento ele vai chegar para um fornecimento de proximidade, como se diz, né? Então são vários cenários que estão colocados, né? Mas de qualquer maneira vai ser um impacto muito forte para os trabalhadores e isso vai depender muito da governança global. Então, se houver se realmente o dinheiro do FMI, do Banco Mundial e dos outros bancos de desenvolvimento, né, Banco da Ásia, etc., se esses recursos chegarem para o alívio das dívidas externas, chegarem para construir infraestrutura, reforçar os serviços públicos, né, pacotes de estímulos e política industrial, é possível se recuperar mais rápido. Se houver as taxas, como eu falei, né, os impostos sobre grandes fortunas, impostos digitais ou outros, né, que possam financiar esse processo de recuperação global, é uma coisa. Agora, se for na lógica do capitalismo, ou seja, os ricos ficam mais ricos, se aproveitam da crise, aumentam suas fortunas, né? Pagam dividendos aos seus acionistas às expensas de demitir gente. Porque, Hélio, capitalismo é isso. A empresa ela decide demitir dezenas de milhares de trabalhadores, as ações dela sobem. Por quê? Porque ela está preservando o capital, ela não está preservando o capital humano. Então, quer dizer, milhares de pessoas vão para a rua e a empresa aumenta de valor e, portanto, os seus acionistas ficam mais milionários, mais bilionários ainda. Esse é o mecanismo. Agora, esse é o problema da humanidade, né? A construção da desigualdade é um projeto, né? É um projeto de sociedade. E que essa é a nossa luta a longo prazo, né? A nossa luta mais ampla não é só pelos direitos dos trabalhadores, a emprego, a salário, etc., mas é para mudar o modelo. Perfeito. Nós tivemos um debate aqui também interessante, Walter, com a Marilane Teixeira, que é professora da Unicamp, também milita no movimento sindical sempre. E a Marilene falava isso, ela falava assim, nós estamos o governo está fazendo a coisa da forma errada, comentando sobre das diversas medidas provisórias que o governo editou, e todas elas prejudicando a massa salarial, reduzindo a massa salarial, tirando dinheiro do trabalhador, que é aquele que tudo que ganha, tudo gasta, né? Ele não entesoura, ele não, como você falou, ele não está na lógica da acumulação do capital e nem da reprodução, ele está na lógica da sobrevivência. E é isso mesmo que você falou, assim, a gente vai trilhar um caminho que não é novo, que ele já é a nossa batalha de mudar essa lógica, não do capital, porque para mudar a lógica do capital a gente vai ter que enfrentar o lema de uma outra sociedade pós-capitalista, né? Então nós precisamos enfrentar pelo menos o lema
que eu acho que é da nossa geração, que é esse lema da desigualdade que é profundo mesmo e cada vez mais falar sobre isso. E é importante, Chance, você com a vivência que você tem, com o acúmulo de conhecimento que você tem, você falar, fazer uma intervenção e colocando o dedo na ferida, que é a questão do como o capital se reproduz, como ele se acumula e porque tem um projeto de desigualdade claro. As pessoas não moram aqui no Jardim Pantanal, na beira de um córrego que se inunda todo ano, porque foi opção, que tinha um projeto que levaram elas para cá, né? Porque o projeto da especulação imobiliária, da concentração do capital, privilegiou terras mais, digamos, terras melhores e colocou em costa, rio, para que a gente pudesse, a população mais pobre pudesse morar. Acho que isso é importante lembrar que o movimento sindical teve sempre isso como eixo e você como Uhum. militante desse movimento, é importante falar isso e eu tenho que perguntar sobre isso, né? Eu tenho que falar, olha, eu tenho que fazer o Sanches falar, trazer aquela reflexão que nós conhecemos de que essa desigualdade é que nós temos que superar ela através de governos. A gente tem feito um debate aqui, Sanches, e tem dado um saudosismo muito grande desse tal do governo Lula, desse tal do governo Dilma. Tem dado, rapaz, tem dado sabe, tem dado uma chateação, porque a gente vê que foi o único momento da história do Brasil em que você teve um governo empenhado em diminuir a desigualdade social, diminuir a questão da enfrentar a questão do racismo no Brasil com um programa de cotas. Eu fiz uma semana passada aqui, Sérgio, só com os companheiros discutindo a questão da igualdade racial, os companheiros do movimento negro, e com o ex-ministro Edson, que foi ex-ministro da desigualdade racial, colocando bem claramente, assim, aqui, bem categórico ele, né? E agora nós temos a Benedita da Silva como pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro, negra, militante, de esquerda. Então eu acho importante demais essa sua colocação. A gente queria saber um pouco da sua visão sobre o mundo, você que agora não está podendo correr o mundo como corria, mas de uma forma... Ô Sanches, só uma curiosidade minha. Você já usava algumas dessas ferramentas ou não, ou foi uma coisa que você começou a usar com o advento da pandemia? Essa questão do Zoom e essa comunicação. Que você andava muito. Quando a gente se encontrou em Sim, Istambul, Istambul não é a capital da Turquia, a capital da Turquia é, me lembro o nome, Ankara, Ankara, isso, Ankara. Ankara. Inclusive a seleção de vôlei estava jogando em Ankara, eu falei para minha esposa, a capital da Turquia É. é Ankara, não é Istambul. E você estava indo para Ankara e assim, todas essas... Você já usava ou realmente foi com o advento da pandemia? Não, olha, aqui como nós somos um sindicato global, né, e nós temos pelo menos 5 escritórios regionais, né, e então isso já era uma coisa da nossa prática do dia a dia, até porque muitas vezes a gente, bom, estava no trecho, né, estava na estrada por aí afora e tinha que se comunicar com os outros, às vezes fazer reuniões mesmo, então já era uma coisa que a gente já usava. A novidade que, por isso que o Zoom também explodiu, é porque resolveu o último problema que a gente tinha para fazer reuniões globais via videoconferência, que é a história da interpretação, né? Uhum. Porque você não tinha. Qual que era o problema? Você podia trazer todo mundo em torno de um vídeo, isso nós já tínhamos um sistema aqui que a gente usa, e o próprio Skype já é o avô de todos esses, né? Uhum. E agora o Zoom resolveu essa última questão que faltava, que é você poder ter interpretação remota. E aí, por exemplo, hoje nós estamos fazendo, desde o início aqui da pandemia, nós já fizemos 43 diferentes reuniões globais ou regionais por esse sistema. Então, quer dizer, até acelerou o número de reuniões que a gente fazia. Esses dias mesmo teve uma que você estava presente, né? Eu acho, do Uhum. setor químico, que teve mais de 160 pessoas se eu não me engano, 38 países, se eu não estou enganado, mas a tecnologia permitiu que a gente possa fazer. Lógico que não é a mesma coisa, né? Porque o contato pessoal é uma coisa muito importante para nós e vai continuar sendo, né? Mas essa alternativa nós não vamos deixar de organizar a luta, apoiar nossos sindicatos filiados por conta da limitação de contato físico, né? Beleza, era só uma curiosidade mesmo, porque você, né? E quando eu tive na escola da OIT em Turim,
Nós já fizemos algumas aulas, porque já tinha uma tecnologia lá, de ter um satélite, um canal no satélite dedicado, e fizemos algumas aulas virtuais, muito interessante. Bom, o Ítalo Cardoso, ex-vereador, deputado Ô, federal do PT, está te Ítalo, mandando um grande abraço Ítalo. aqui. Manda um abraço para ele. Meu vizinho, sabia que a gente morava perto um do outro. Morávamos na mesma rua. Tá com a gente aqui na batalha, o Ítalo, grande companheiro. Né? Dirigiu um ato sábado agora, lá em Santo Amaro, contra o racismo e contra o fascismo. Ítalo tá nas ruas de novo aqui. Já, nunca Maravilha, saiu, né? Mas está com a maravilha. gente de novo. A Bela manda um abraço, a Edna Vasconcelo, a Fernanda Silva, a Edith. Eu quero agradecer muito, Walter Sanches, por você ter dedicado um pouco do seu tempo aí, precioso. Você que tem uma representação tão importante globalmente, para discutir um pouco com a gente aqui sobre o mundo do trabalho nessa pandemia, como é que está sendo feito aí as relações e o que a gente tem pela frente, né, as diversas tarefas de superar a desigualdade e também organizar a classe. Então, queria que você fizesse as considerações finais, agradecer a nossa companheira, presidenta da CNQ, a Lucineide Varjão, que nos ajudou a fazer essa Grande live abraço de para a Lu hoje. também. Ela passou pela live aqui também. E eu queria que você fizesse as considerações finais, agradecendo muito esse tempo que você dedicou para a gente aqui. Não, Hélio, agradecer também, porque eu acho que, primeiro que, olha, é um prazer, claro, tudo que eu puder contribuir com os nossos sindicatos filiados. Ontem mesmo eu gravei um vídeo, mensagem para os companheiros da FUP, né, que vão ter um congresso virtual, né, o 18º Confub, e eu gravei uma mensagem para eles. Então, para mim é um prazer de apoiar todas as necessidades. E sempre dizendo o seguinte, eu tenho tido um processo muito longo de discussão, né, com os sindicatos brasileiros. Semana passada mesmo tivemos uma reunião virtual, né, obviamente, em que eu acho que nós precisamos. Os sindicatos brasileiros estão sob ataque e mais intensivamente desde 2017, né, de um processo de desmonte intencional, né, dos governos golpistas, né, do Congresso Nacional, que é um ataque do capital que domina esses. E eu acho que também o que nós precisamos é nos reinventar também, né? Eu acho que tivemos muitas conquistas no passado, mas a realidade mudou, então os sindicatos precisam mudar também, porque o mundo do trabalho está mudando, né? E eu acho que é na diversidade que também oferece também uma oportunidade para a gente se repensar, refletir as nossas estruturas, se elas atendem à nova realidade. Uma greve nacional dos trabalhadores de aplicativo, né? Foi importantíssimo, né? Esses trabalhadores não são de setor nenhum, eles são precários, né? São precários numa indústria que está crescendo e acumulando milhões durante a pandemia. São trabalhadores fundamentais, muito fundamentais para têm sido fundamentais para garantir que as pessoas classe média, né, fiquem em confinamento, e são super explorados. Então, nós precisamos rever nossas estruturas, nos readaptar, mas é isso. A CUT foi criada em plena ditadura militar, né? Então, eu acho que o sindicato também tem uma tarefa excepcional de, além de tudo, ainda pensar e se repensar para poder representar bem os interesses dos trabalhadores. Um abraço a todos que acompanharam aí, meus velhos amigos aí. Obrigado, Walter. Até a próxima. Valeu, velho. Esperamos nos ver aqui no Brasil de volta. Maravilha. Um abraço, velho. Tudo de bom. Obrigado. Essa foi uma importante live com o nosso companheiro Walter Sanches, né? Com valiosa contribuição com o Walter Sanches, que é o secretário-geral da Indústria. Não, deixa eu desconectar aqui, agora a gente consegue talvez se comunicar melhor aqui, porque o Walter, como estava em Genebra, ele não estava escutando bem, como a gente estava falando no começo da nossa live. Bom, não é simples analisar o mundo do trabalho de 2020. Muitas certezas deixaram de ser realidade e estamos mudando a forma de nos relacionarmos. Na verdade, na relação de trabalho, o capitalismo duro e puro, como disse o Walter Sanches, protege seus acionistas e demite trabalhadores e trabalhadoras, enquanto os serviços de saúde entram em colapso pelo mundo afora. Poucos bilionários aumentam suas fortunas pessoais.
As medidas de proteção social adotadas não são suficientes para amparar a população no Brasil, e no Brasil são mais ainda insuficientes. Mais do que nunca é necessário que a classe trabalhadora tenha sindicatos fortes para representá-la, e para isso os sindicatos se reestruturam para organizar a luta nesse novo cenário mundial. As perspectivas são desafiadoras, mas é assim que os ciclos históricos sempre se apresentam. Nós seguiremos fazendo parte da resistência que acredita que proteger a vida dos trabalhadores e trabalhadoras é prioridade, até porque é a classe trabalhadora que produz a riqueza que deve reduzir a desigualdade na sociedade que queremos construir. Amanhã, às 19 horas, voltamos com mais uma live com o nosso deputado estadual, Luiz Fernando, tratando de questões importantes, tratando de um projeto de lei que ele encaminhou para a Assembleia Legislativa que trata da compra por parte do Estado de computadores e acesso à internet para os alunos da rede estadual de ensino. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.